Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Desculpe aí o atraso, deu um pequeno problema no computador da nossa querida amiga Luísa, tanto que não conseguimos colocar a nossa vinheta de abertura. Então, vocês estão no canal da Geopolítica, essa aqui eu acho que é a nossa 15ª live ou mais, que nós estamos contando com a presença de todos os dias, praticamente, do Dr. Assad Fragi. Eu, hoje, pela primeira vez, aí, eu vou apresentá-lo com um currículo mais correto, né? Como eu não tenho conseguido apresentar de forma muito rápida, né? Ele é um brasileiro como nós, né? Muita gente pensa que ele é libanês, não? Ele tem ascendência libanesa, né? Ele estudou lá no Líbano um período, né? Claro. Ele é formado em medicina em 86 pela Universidade ali do ABC, né? Então ele é médico, já tem quase 40 anos, 38, né? Ele é fluente em árabe, francês e inglês. E também ele se engajou nas forças, no Exército Brasileiro, ele é o tenente da reserva, né? Do Exército Brasileiro. Ele é um membro ativo da comunidade libanesa no Brasil e comunidade árabe em geral. Ele também é intérprete, tradutor das comitivas libanesas quando elas chegam no Brasil. Ele é comentarista em diversas TVs internacionais árabes e é analista geopolítica de Oriente Médio aqui no Líbano. Então ele tem dado uma grande contribuição aí para o meu canal. Ele já está colaborador da TV 247 e aos poucos ele vai participando desses novos canais aí, que ele vai ficando bastante conhecido, né? Bom, antes de passar a palavra para ele, eu quero fazer aqui um editorial, editorial, assim, uma opinião aí do meu canal. Eu ia gravar hoje um vídeo de 10 minutos e circular nos meus 10 mil WhatsApp, mas quero fazer essa introdução e depois passo a palavra para o Dr. Assad, que ele vai já dar o boa noite e depois ele, se quiser, já pode também comentar esses assuntos. O meu assunto é de uma profunda indignação, e essa indignação veio a partir de uma leitura de um texto muito longo, mostrando por que Israel é um Estado bandido, um Estado que mereceria estar fora das Nações Unidas. Então, é o seguinte o que eu quero apresentar para vocês. Israel violou 62 resoluções das Nações Unidas sem absolutamente nenhuma consequência, nada lhes aconteceu. Só para compararmos uma pequena e singela comparação, em 1991, o Iraque violou 2 resoluções da ONU e estas violações levaram a ONU a decidir que o Iraque fosse atacado oficialmente por 28 nações do mundo, com apoio oficial das próprias Nações Unidas. Israel matou mais de 200 funcionários dos órgãos das Nações Unidas, especialmente o órgão dos refugiados palestinos, a UNRWA. Fecha seu microfone, Assad. Tá vazando som aí. Especialmente o órgão dos refugiados palestinos, que é a UNRWA, e o órgão da OMS, que cuida da assistência de saúde. 200 funcionários das Nações Unidas foram assassinados e nada aconteceu a Israel. Israel, neste momento, ataca simultaneamente 4 países soberanos: Iêmen, Síria, Líbano, Iraque, e nada acontece.
e está na iminência de atacar o quinto país soberano, que é a República Islâmica do Irã, e nada acontece. E todos esses países atacados contam com autorização dos Estados Unidos. Israel também viola todas as convenções de Genebra do tratamento de prisioneiros de guerra, também dos tratamentos dos diplomatas. Israel assassinou em 374 dias de genocídio palestino 170 jornalistas e nada lhes aconteceu. Israel bombardeou todos os 32 hospitais existentes em Gaza e nada lhes aconteceu. As duas cortes de justiça no mundo, uma a Corte Internacional, órgão da ONU, e a outra o Tribunal Penal Internacional, não conseguem fazer cumprir as suas decisões em a força de Israel. Tudo isso acobertado pelos Estados Unidos, que protegem Israel no Conselho de Segurança. Essa é a minha opinião, a opinião do canal nosso da Geopolítica, e eu, dando boa noite a todos, mais uma vez agradecendo aí ao atendimento ao convite do Dr. Assad, já passo a palavra para ele. Ele vai dar os boa noites, já vai fazer sua introdução. Assad, se você quiser também já entrar nesse tema aí, fica à vontade para falar o que você quiser. A palavra é sua. Bom, boa noite a você, boa noite a todos os amigos que estão aqui. É o meu amigo Said que me prescreveu para tomar Bissolvan e parece que melhorou um pouquinho a tosse. Então, é só uma tosse seca, né? O clima em São Paulo. Então, hoje a gente está mais preparado em relação a isso. O título maior dessa semana é o que o Netanyahu vai para o tudo ou nada. Então, nós vamos tentar explicar o porquê que ele vai para o tudo ou nada, o que pode acontecer. E que tem a ver isso daqui com a nova bateria que os Estados Unidos enviou para Israel. Então, só para entender, Israel tem várias, vamos dizer, camadas, ou ela tem vários tipos de defesas de baterias antiaéreas. Então, a principal que todo mundo já ouviu falar, que é o domo de ferro, tem um outro que chama de David Sling, quer dizer, estilingue de Davi, e deve realmente ser um estilingue, porque não consegue pegar mais nenhum míssil. Outra bateria chamada Seta, e também tem um Patriot, que é norte-americano. Alguns são desenvolvidos por israelenses, outros são desenvolvidos junto aos Estados Unidos, e constitui, naturalmente, o orgulho, né, de dizer que Israel realmente está protegida por camadas, né, que eles chamam de baterias antimísseis. Agora, qual que é a importância dessa entrada do THAAD para Israel? Primeiro, o THAAD, os Estados Unidos não têm um número infinito de THAAD, são 9 baterias. Essas 9 baterias que estão sendo lançadas, elas são baseadas em 7 focos, ou provavelmente transportados por caminhões, e cada caminhão tem 2 mísseis, são praticamente 8 mísseis que conseguem sair. Então, se a gente fizer um cálculo, você vai ter aproximadamente a possibilidade de lançar 40, 50 mísseis de uma vez só. Só que esses mísseis, eles foram desenvolvidos para mísseis balísticos de longo alcance. Eles conseguem tentar detectar, a partir de 3.000 quilômetros, um míssil que sai e que possa atingir o alvo. Só que para conseguir detectar esses mísseis a 3.000 quilômetros, eles precisam de toda uma estrutura de satélite, de informações privilegiadas, eles precisam de trabalhar com outros tipos de baterias e, naturalmente, eles vão tentar barrar esses mísseis balísticos, né?
Então, alguns países que acho que compraram esse TIE, a própria China, a Arábia Saudita, e só que na Arábia Saudita, esses mísseis foram derrubados quando os iemenitas conseguiram lançar uma série de outros mísseis que acabaram desviando esses antimísseis e conseguiram bater na petrolífera em Jeddah, né? Então, esses mísseis já foram testados. Agora, o que eles vêm fazer em Israel? Primeiro, tem dois fatos importantes. Esses mísseis estão sendo entregues porque, claramente, as outras baterias falharam e não conseguem dar conta. E a gente viu isso nos dois grandes ataques que o Irã fez com mísseis em direção a Israel. No primeiro foi logo depois da embaixada, do consulado, aliás, do Irã em Damasco ser bombardeado. Nessa aqui houve um preparo, olha, eu vou bater, estou preparando. Não foi um ato surpresa, foi repentinamente. E nesse daqui foi lançado do Irã praticamente uma série de quase 300 drones, uns mísseis em direções diferentes, e houve um grande preparo dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Jordânia, da França, e conseguiram derrubar o que a gente chama de como se fosse a cortina de fumaça. Os mísseis principais, que eram os mísseis balísticos e hipersônicos, eles conseguiram atingir as bases de Israel. Isso foi no primeiro ataque. No segundo ataque, foi um preparativo um pouquinho melhor, porque foi uma surpresa, e os mísseis lançados em número de 200 foram todos eles hipersônicos, e todos eles chegaram até Israel. E a gente vê as imagens como que era uma chuva, parecia meteorito caindo em cima da base, e realmente eles atingiram a principal base militar no deserto do Negev. E essa base, Nafatrim, se não me engano, o nome, foi destruído aviões que estavam, o F-35, e depois apareceram as fotos via satélites. Foram duas grandes bases que eles acusaram que foi nessa base que eles lançaram o assassinato contra o Said Hassan Nasrallah, portanto, e também tentaram acertar o centro quartel-geral do Mossad, e o míssil caiu a 700 metros do quartel-geral em Tel Aviv. Lógico, pegou prédios também, isso daqui, e naturalmente a censura militar tentou abafar isso, mas para os militares ficou evidente que todo o Dome de Ferro, os Ligue de Davi, a Seta, o Patriot, não consegue fazer. E por que existem vários tipos de baterias antimísseis aéreas? Primeiro, porque você tem mísseis diferentes, que voam em alturas diferentes, velocidades diferentes, e eles servem para desviar a atenção. E foi assim que o Hezbollah conseguiu usar esses mísseis, por exemplo, quando ele bombardeou a base 8.200 em vingança à morte do Fouad Shakr, que era um dos comandantes do Hezbollah. Nesse momento, as baterias funcionaram, porém, alguns drones que estavam passando entre esses mísseis, eles foram desapercebidos e conseguiram entrar na base unidade 8.200, que é a principal centro de inteligência dos israelenses. O que a gente viu agora, que é a mesma coisa em relação aos mísseis iranianos nesse último ataque feito, ao assassinato do Hassan Nasrallah, a morte de Ismail Haniyeh e do comandante do revolucionário, da Guarda Revolucionária. Então, o que o Irã disse? Por mim, terminou. Mas, por outro lado, Israel está dizendo, na estratégia geral, agora é o tudo ou nada. Eu preciso bater no Irã. E eu vou bater, provavelmente, nas três grandes áreas. Na área nuclear, na área petrolífera e na área
de assassinatos e tenta chegar ao topo, que ela chama o Ayatollah Khomeini, com o objetivo final de derrubar o governo do Irã. Se derrubar o governo do Irã, naturalmente, você enfraquece demais o governo do Iraque, o apoiador no Iraque, no Iêmen e principalmente no Líbano. E, naturalmente, Gaza seria praticamente derrubada sem ninguém poder fazer nada. Então, a solução militar, que eu acredito ser a mais coerente com a histórico do Netanyahu, não é poupar, como a mídia americana fala, vamos poupar os poços petrolíferos, aí aparece outro general, não, vamos poupar as bombas, os poços nucleares, as instalações nucleares, e outros falam vamos apenas assassinar e tal. Isso é tudo manobras para esconder a real, para esconder a real objetivo de um ato como esse, pelo menos para criar uma surpresa em relação a isso. Então, o que eu acho é que os Estados Unidos não está mais pensando em qual objetivo que vai se bater. Se ele ganhar, vai ser ótimo. Se ele não ganhar, vamos pensar como a gente vai absorver a resposta. E o que está se discutindo é como vai se absorver essa resposta do Irã. E o Irã está preparado também, o Irã é macaco velho no relacionamento da política internacional. Então, sabe muito bem que os três grandes focos que a mídia tem falado são passíveis de serem os três atacados. Para você derrubar um governo como o Irã, desestruturar a estrutura militar da Guarda Revolucionária e do Exército Iraniano, que são duas entidades diferentes, e ainda mais bater no Ayatollah Khomeini, que é o grande líder geopolítico, vamos dizer, de todo o eixo da resistência, você vai ter necessidade de lançar uma grande ofensiva, e com os Estados Unidos acordando. Agora, se der certo, beleza. Agora, se der errado, você vai ter uma resposta imediata de todas as forças do Iêmen, que está um pouquinho quietinho, mas a gente conhece o pessoal do Iêmen, estão preparando exatamente para esse momento, que eu vou chamar a partir de agora de tudo ou nada, Israel jogar toda a sua força em cima de uma ação militar contra o Irã, o Iêmen, o Iraque e o Hezbollah no Líbano também participar numa grande ofensiva de mísseis. Só para dar um desenho um pouquinho, eu preciso ser grande estrategista para isso, com esse acréscimo, Israel vai ter aproximadamente, vamos dizer, 200 ou 300 mísseis ao mesmo tempo para encarar mísseis balísticos em menos de 15 minutos de preparo e que vão passar em todas as fronteiras. Estima-se que o primeiro ataque seja 800 mísseis, mas pode chegar até 3.000 mísseis, sem considerar o que vai sair do fronte libanês, tudo de uma vez só, desviando toda a atenção de qualquer possibilidade de fechar o espaço aéreo de Israel. É um tudo ou nada. E, consequentemente, nós podemos estar no fim da guerra. Ou se vence o Irã, e todo o eixo da resistência, ou Israel vai sofrer o maior impacto da sua existência militarmente, e naturalmente que esses mísseis não vão cair somente em bases militares. E muito importante também observar o que está acontecendo hoje no Líbano. Mais tarde, durante o programa, a Maria Luísa vai colocar uma foto da fronteira do Líbano de hoje. Quais os combates que aconteceram hoje. E como que está a situação militar no Líbano. Então,
a tentativa de vencer o Líbano num toque só, matar o Hassan Nasrallah, indicar um presidente contra o Hezbollah, movimentar o exército do Líbano contra o Hezbollah e, literalmente, desmoralizar toda a estrutura do Hezbollah, a gente vê que em um mês não se conseguiu absolutamente nada disso. E a última aparição do secretário-geral do Naim Qassem, ele deixou bem claro, observe o que vai acontecer nos próximos dias. E o que está acontecendo agora nos próximos dias? Uma operação chamada pelo Hezbollah de fazer doer o inimigo, quer dizer, fazer o inimigo sentir a dor. A dor. O que seria essa operação? Seria você bombardear em qualquer local da Palestina ocupada, levar os mísseis do Hezbollah até lá. Então, isso exige o quê? Exige, naturalmente, um grande preparativo, e que não aconteceu hoje, já vem de muitos anos atrás, há 20 anos que a resistência tem se preparado para isso, e, naturalmente, o impacto na sociedade israelense, que até agora está achando que está tudo bem. E achando que está tudo bem, é literalmente o desastre que eles estão começando a sentir. Então, Netanyahu tem pressas para colocar esses mísseis e para apertar essas baterias antimísseis e para apertar o botão na hora que o Irã responder. Provavelmente os Estados Unidos têm dado o sinal verde para ele, têm colocado à disposição dele todo o seu arsenal de inteligência, de satélite, de mísseis, e é o tudo ou nada. Outra coisa, hoje eu li num site israelense que a indústria de armas está trabalhando em 3 turnos. Significa que ela não está conseguindo suprir o armamento que o Estado de Israel está precisando. E os Estados Unidos também tem limitação de poder ceder grandes armamentos para o Israel e esquecer da Ucrânia, porque a Ucrânia tem uma guerra totalmente aumentada aqui. Em qualquer momento, a Rússia pode aumentar a intensidade, você é obrigado a colocar mais armas antimísseis, todos os tipos de mísseis que Israel está usando, principalmente o Patriot. Então, na verdade, nós estamos num momento, essa semana, extremamente crescendo para 2 grandes fracassos que o Netanyahu teve, em Gaza e no Líbano. Então, a terceira alternativa dele, que é a mais importante, ele tentar pegar o Irã no petrolífero, na indústria petrolífera, na indústria nas instalações nucleares e, principalmente, na sua composição política, social e religiosa, que é algo extremamente maluco para quem está do lado de fora, exceto para eles, que estão achando que pode ir. Os Estados Unidos está segurando, provavelmente, não porque os Estados Unidos não deu sinal verde, porque não há condições de absorver um insucesso de uma operação dessa. E já que na mídia todo mundo está falando, todos os jornais americanos, ora é petróleo, ora é indústria e instalação nuclear, ora é o Ayatollah Khamenei, ora os militares do Irã, então fica muito fácil criar uma cortina de fumaça para justificar. E o que também é importante nessa história é que a pressa do Netanyahu é tão grande que ele pediu para o pessoal dos Estados Unidos virem e operarem esse conjunto. Por quê? Porque para ganhar tempo. Então, isso é um envolvimento direto dos Estados Unidos na luta, é um envolvimento que pode custar caro na estruturação do exército, em você colocar um material que não tem seu grande efeito. Então, quando você fala os mísseis balísticos do Irã vão passar por essa defesa sem serem derrubados,
significa que nenhum outro país vai comprar esse estádio que eles gastaram bilhões de dólares para colocar, como eles colocaram na Arábia Saudita, na China, se não me engano, na Coreia do Sul eles também colocaram isso daqui, e aí vai aparecer um míssil hipersônico, derrubar tudo isso. Então, o americano também está calculando o pró e o contra econômico disso daqui. Mas a grande ideia que eu tenho, acho que trabalhado em cima dela, é que o Netanyahu vai por tudo ou nada. É o seguinte, antes de passar para o seu mapa, eu acho eu que queria levantar. Silencioso, né? Já abri o microfone. Antes de passar para o seu mapa, vamos deixar ele para o grande finale. Eu tenho algumas questões para levantar para você, que eu vou abrir amanhã o meu programa das 10h30 na TVT. TVT é a TV dos Trabalhadores. Ela é uma televisão aberta. Tem canal do HF, está na grade da NET. Na sua região, onde você formou, lá no Grande ABC, eu quero que você me interprete esta manchete. Eu vou abrir amanhã comentando esta manchete no Haaretz. Mundo árabe especula se, abre aspas, Netanyahu irá longe demais, fecha aspas, em sua resposta ao Irã. Quando fala o mundo árabe, especula, leia-se Arábia Saudita e o Conselho de Cooperação do Golfo, né? Está havendo um zum ali no mundo árabe sobre a resposta que eles vão dar ao Irã, Assad? É importante uma visita que o ministro do Exterior, Abbas Arghi, do Irã, esteve em Catar. E nela foram todos os ministros do exterior dos países do Golfo Pérsico. E depois saiu um comentário, não teve nenhuma declaração oficial, apenas aquelas tradicionais, a gente trocou a ideia do que está acontecendo na região, mas a gente sabe muito bem que o Irã definiu para eles que o Irã vai dar uma resposta violenta sobre Israel. E, consequentemente, ninguém faz ameaça por baixo da mesa ou tal. E quando o Irã fala que os grupos que podem vir a ajudar Israel também podem ser prejudicados, está dizendo indiretamente que, pelo amor de Deus, vocês ficam do lado de fora, que deixa que eu encaro diretamente Israel, e a partir daí a gente vê o resultado. E é o que os países árabes têm feito, o que a Arábia Saudita tem feito, o que o Catar, o Emirados, eles sabem muito bem que o Irã não está para brincar. Quando o Iêmen estava em plena guerra com a Arábia Saudita, sendo bombardeado pela Arábia Saudita, fizeram aqueles mísseis em direção às petrolíferas internas da Arábia Saudita, e fizeram um enorme estrago. Um dia depois foram lá e fizeram um acordo de paz de parar. E é bom entender que a Aramco não é mais uma petrolífera 100% da Arábia Saudita. Hoje ela tem participação norte-americana nela. Isso foi uma pressão feita para os Estados Unidos entrar. Então, imagina quando os iemenitas foram lá e agora que a gente conseguiu entrar, está sendo bombardeada, e foi por essa razão simples que veio a paz rapidamente. Foi um ataque organizado por mísseis, e não igual esses que estão aí, os hipersônicos, mas por mísseis, e não conseguiram ser defendidos por essas mesmas baterias antimísseis que estão sendo mandadas hoje para Israel, além dos Patriot que a Arábia Saudita já tinha em defesa, porque são os dois 100% americanos. Os outros são uma mistura da indústria de Israel com a indústria norte-americana. Então, é diferente. Esses 5 sistemas de defesa que Israel adota, que eles chamam de 5 camadas, elas são, 2 delas são dos Estados Unidos e o resto são cooperação Israel-Estados Unidos em relação a isso. Então, eu acredito que os países árabes do Golfo Pérsico têm adotado uma política de entender muito bem que eles não vão se envolver
numa especulação do Netanyahu ir muito longe. Se a gente pegar o Netanyahu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, a gente viu que a limitação dele era o quê? Era Gaza. Ele queria acabar com o pessoal do Hamas, ele queria recuperar os reféns, acho que ele até esqueceu que tem reféns lá. Ele queria controlar a administração pós-guerra e, para ele, estava bom acabar com o Hamas. Era a meta dele. De repente, ele começou a pegar a Cisjordânia, começou a falar, a Cisjordânia também está me enchendo a paciência. Eu vou terminar de Gaza, eu já vou começar um pouquinho mais intenso na Cisjordânia. Em Gaza ele não acabou, e na Cisjordânia ele começou a bombardear Cisjordânia. É o absurdo do absurdo. Você bombardear cidades como Tulkarm e como Jenin, quer dizer, na hora que você está bombardeando, você quer dizer que você não tem nada de polícia no chão que você consegue acontecer. Aí sim, ele decidiu, sob pressão do deslocamento em massa de todo o pessoal do norte da Palestina em direção ao centro, e a pressão popular em cima dele, ele decidiu falar, agora eu vou por tudo e nada. Eu vou começar pelo Líbano, eu vou destruir o Hezbollah, vou ocupar uma boa parte, vou tranquilizar a população, e em seguida eu vou voltar à essência do meu trabalho, que é a grande Israel. Eu vou querer o apoio indiscriminado de toda a ala direita, extremismo direito, de todo o sionismo internacional, e partir. Mas eu tenho que passar pelo Líbano primeiro. Agora, o que está percebendo que ele não conseguiu passar pelo Líbano. Ele conseguiu um assassinato político, não conseguiu eleger um presidente pró-Estados Unidos e, consequentemente, que aplica o que ele quer, e a própria organização do Hezbollah já demonstrou que, em menos de um mês, ou em poucas semanas, conseguiu se reerguer, e desde 2 dias atrás, 2, 3 dias atrás, desde que ele falou, eu vou entrar no Líbano, que ele não tem conseguido penetrar nas cidades, e tem entrado em cidades e destruído elas, vilarejos de 50 casas, 60 casas, destruído elas, sem razão nenhuma. E uma dessas que ele destruiu ontem é praticamente uma cidade histórica para eles, porque tem um túmulo, se não me engano, do filho do Jacó deles. Então, por que ele destrói uma cidade que ele mesmo considera uma cidade histórica hebraica, bíblica? Porque, na verdade, provavelmente ele está maluco, ele quer reconstruir tudo, reconstruir a grande Israel. Então, aproveita o que tem na mão para sair no marketing político e apresentar. Então, no Líbano, ele está tropeçando. Já tropeçou, nem entrou, já começou a tropeçar. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele só tem uma saída agora grande, porque cada dia o Hezbollah está atingindo bem perto de Tel Aviv. A população já está vendo que não é brincadeira, que tudo que tinha em Gaza, que não atingiu e ele venceu, isso não está acontecendo com o Líbano. O Líbano se recuperou, não deu certo a estratégia dele de fazer. Agora, o que ele está fazendo no Líbano? Bombardeando cidades aqui, cidade ali. Entre elas, ele bombardeou a cidade de Nabati, que é do presidente do parlamento, né? É a maior cidade xiita que tem praticamente no sul do Líbano, é uma capital de uma província, ela praticamente não saiu dela nenhum míssil, mas ele foi lá e fez um grande bombardeio à cidade de Nabati, que é a cidade do presidente do parlamento, Nabil Berri. Por quê? Vingativo. Vingativo porque ele está queimando todos os seus cartuchos. Agora, qual que é o próximo passo? Próximo passo, se não der certo no Líbano e não deu certo, ele só tem uma ação para fazer, atacar o Irã. Então, ele precisa atacar e conseguir resultado. Pode atacar instalações nucleares, pode atacar instalações petrolíferas, pode atacar militares assassinados, precisa dos Estados Unidos, mas ele está tomando o último cuidado da vida dele, tentar achar que o Irã não vai responder, nem o Hezbollah vai responder, e que está tudo bem. Então, eu preciso de mais bateria antitanques. É ridículo, mas é o que está acontecendo. Agora que os árabes sabem
que ele vai fazer essa... Ele não tem mais alternativa a não ser para ir para essa violência máxima. Agora, o que vai acontecer no dia seguinte? Um colega aqui colocou, Raimundo, eu acho que os persas, vamos chamar eles de persas, vão incinerar o Estado de Israel. E aí sim vai entrar os Estados Unidos, calma a gente e tal, Netanyahu vai para casa ou vai para a forca, seu pobre público vai te forcar, e vamos tentar recuperar o que sobrou de Israel. Eu acho que nós estamos bem próximos disso daqui que vai acontecer. Quando que isso acontece? Pode ser poucos dias, mas não acredito que vai ser longo. Ele precisa atacar o Irã. E o Irã, lógico, ninguém está dormindo no ponto ali. Eles sabem muito bem. Eu não acredito que vai ter uma resposta a fechar o Golfo Pérsico. O ataque inteiro vai ser em cima de Israel. Agora, os Estados Unidos, dependendo muito do seu envolvimento nesse negócio, a gente sabe que existem 50 mil homens, praticamente em mais de 30 pequenas bases, né, nos países árabes, no Iraque, que pode ser também dizimados pelos mísseis que precisam percorrer 300, 400 quilômetros e cair em cima dessas bases. Então, os Estados Unidos só vai dizer, vai lá, resolve você, a gente te ajuda aqui na Israel, e no dia que você cair, a gente vai lá e trata você. Agora, não quero parar o petróleo do mundo, os países árabes não vão colaborar, não vão abrir espaço aéreo para os Estados Unidos, não vão deixar essas coisas acontecer. E eu vou mais longe. Nessas horas, esses países árabes é que passam a dica para o Irã. Olha, a gente falou que não querem. Como prova, olha, eles estão fazendo isso, isso, isso. Não faça isso com a gente. Nessas horas, cada país vai tentar se salvar. Qual é a vantagem de Dubai levar uns mísseis? Nenhum. Do Abu Dhabi levar os aeroportos do Catar serem prejudicados? Nenhuma. Então, para que eles querem brigar com o Irã? Eles estão tentando fazer a paz, estão tentando fazer... E a Arábia Saudita vão atrás do Netanyahu, eles nem falam mais atrás de Israel, vão atrás de Netanyahu. Eles estão conseguindo separar a maluquice de um líder como Netanyahu e de um país que está totalmente bêbado, e ainda não começou a ressaca. Pela quarta vez, acho que eu volto a falar o que o Gedeon Levi disse. Israel vai acabar em sangue, lágrimas e desastre. E é exatamente o que está acontecendo. E para a gente avaliar, dentro da nossa conversa, um pouquinho mais, aí eu vou colocar o que aconteceu hoje no Líbano, em termos de mapa de guerrilhas, e que teve um grande fato que mobilizou os hospitais de Israel. A gente não fala mais o exército, porque parece que a gente vai criando informações. Mas quando o próprio hospital mostra que pousaram 10 helicópteros de uma vez só, carregando feridos ou mortos, a gente não sabe, e que vem uma informação de campo, que houve uma emboscada que pegou um grupo a pé de Israel, aí a gente sabe que realmente a turma está. E a outra coisa que a gente vê é onde Israel bombardeia. Ela não tem bombardeado as áreas de conflito, porque a partir de agora os soldados têm que se enfrentar. Ela corre o risco de bombardear seus próprios soldados. Então, ela ainda tenta poupar a linha de frente, só que a linha de frente está totalmente esquentada. E a ONU? Parece que esquecemos do problema da UNIFIL. Israel vai querer uma hora entrar, se vai bombardear o Irã, imagina a UNIFIL. A UNIFIL não tem nenhuma importância. Então, hoje, o olhar tem que ver o fronte do Líbano e olhar sobre o que o Netanyahu vai fazer. Tudo indica que a gente está indo para um bombardeio de Israel e uma resposta do Irã. O que pode acontecer de diferente? Aí nós temos que conversar com São Judas Tadeu, os primos de São Judas Tadeu, para ver se esse caminho
a gente acha alguma solução diplomática. Não há, no mundo inteiro, nenhuma solução diplomática tentando impedir esta ação preparada por Netanyahu. Alguma coisa no fronte interno de Israel pode acontecer? Pode, mas não tem indícios que isso tenha sido cogitado. Então, pelo que a gente vê, realmente nós vamos ter os dias mais difíceis de toda essa guerra que começou há 11 meses, mas também que pode acabar em semanas ou em menos de um mês, porque a resposta do Irã, eu não tenho dúvida que vai ser uma devastadora. E é essa devastação que os Estados Unidos vai tentar chegar e recuperar o que se recupera do Estado de Israel. Vai perder muito, vai perder a população árabe, vai perder os grandes investimentos no Golfo Pérsico, porque esses países agora já sabem que vão conduzir seus destinos mais próximo de neutralidade entre a China e os Estados Unidos do que totalmente aliados aos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm alguma outra meta? Tem a Ucrânia ainda, e tem o Mar da China. E se não tiver o Mar da China, vai ter antes disso a África, onde se repete um pouquinho do Oriente Médio, porém com muito mais vantagens para a China e a Rússia do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm um grande país africano, que é o Egito, que também pode ser a bucha de canhão deles. Muito bem, nós vamos ver o mapa já daqui a pouquinho. Eu só anotei aqui algumas coisinhas que estão relacionadas com esse balanço militar que você vai fazer. Por exemplo, os tanques, né, do exército de Israel que dispararam sobre a Unifil, hoje você vai comentar. 7 soldados morreram hoje em combates no sul do Líbano. 7 soldados israelenses. Estados Unidos já chegaram a 18 bilhões de dólares gastos só no genocídio em Gaza. Então você veja que aquilo que eles dão por ano para Israel, 4 bi, já multiplicou por 4 e mais 2. Então já foi 18 bilhões de dólares. E há uma manchete aqui, que você também, já de certa forma, já comentou: Israel enfrenta potencial escassez de mísseis interceptores. Né? São esses mísseis que saem daqueles carros, né, que disparam múltiplos, né, para poder abater os mísseis. Né? Então é isso, vamos... Uma coisa importante... Esses mísseis, eles não são feitos só para abater outros mísseis. Eles são feitos também para abater drones. Então, sim, às vezes você tem um drone pequeno, uma velocidade de 200, 300 km por hora, praticamente de brincadeira, mas que ameaça, porque tem bombas. O importante é lançar um míssil contra ele. Todos os mísseis lançados de Gaza são mísseis amadores. Não tiveram nenhum míssil do porte que o Hezbollah tem tido. E o Hezbollah tem mostrado mísseis maiores e tem feito o que eles chamam de operação composta, que é o trabalho dos mísseis de pequeno porte, mísseis de médio porte, e o principal, os drones, que servem só para enganar, e os drones reais que estão indo no seu destino. Então, o Hezbollah já mostrou que tem tudo isso, e, naturalmente, não só lançou apenas 2 mísseis balísticos há 2 dias atrás, hipersônicos. O pessoal que relata no Líbano, que realmente foi algo fantástico. Não conseguiram acompanhar absolutamente nada. Mas o Hezbollah é uma grande mensagem que os mísseis hipersônicos também serão atirados do Líbano, tudo numa grande, gigante operação que vai mexer dentro do Estado de Israel. E isso vai modificar toda a estrutura da guerra. Então, nós estamos praticamente na batalha final de Berlim. Ou é o tudo ou nada.
Ou vocês conseguem ou não conseguem. Então, toda guerra tem um histórico de avanço, tem uma estratégia. E a estratégia de Netanyahu é clara: eu vou mudar todo o Oriente Médio e vou conseguir a vitória sobre os iranianos. Falta para ele, Gaza ele não conseguiu, Cisjordânia não conseguiu, Líbano não vai conseguir, e o Iraque está longe dele, a Síria pode ser um alvo intermediário, mas também não resolve, porque mesmo que ele destrói a Síria, ele vai continuar dizendo: meu problema é o Irã. Então ele tem que poupar suas forças e lançar elas contra o Irã. Você quer já começar a falar do mapa ou quer tratar de outros temas? Tem muitas perguntas que nós separamos aqui já. Eu acho que o tema do mapa, se a Maria Luísa conseguir nos colocar ele, você coloca. E aí eu faço comentário, porque não é muita coisa para explicar, mas vai dar uma ideia principal. Então, aqui está ótimo. O pessoal que não conhece árabe, eu vou trabalhar de intérprete. Só no meu currículo, na verdade, eu morava no Líbano e vim em 80 para o Líbano, entrei na Faculdade de Medicina do ABC e já fui direto para o diretório acadêmico, né? Eu sou da época da direta já e tenho fotos nos palanques. Então, eu já fui ativista. Legal. Desde a época da o Emir está assistindo a gente, o Emir também morou no Líbano um tempo. Bom, é o seguinte, a área em verde é a área do Líbano, é o sul do Líbano. A área mais escurecida, marrom, é a Palestina ocupada. E nós temos as principais batalhas que aconteceram. Eu vou lendo uma por uma. No ponto superior direito, nós temos a cidade de Farkalla. O melhor que eles conseguiram chegar é a 15 metros e começaram a receber balas do pessoal do Hezbollah. 15 metros. Essas informações não são informações, são baseadas na credibilidade que o pessoal do Hezbollah passa. Então, essa credibilidade é que faz com que a gente sabe o que está acontecendo, assume esse sofrimento, aceita um pouco esse momento de dor, de que um monte de deslocados estão indo pelo Líbano inteiro e sabe muito bem o que está acontecendo. Então, o primeiro de cima é a cidade de Farkalla, 15 metros e não conseguiram entrar muito mais. Aí, o segundo, de cima para baixo, ali tem uma linha azul, que é a linha que separa o Líbano da Palestina ocupada, seria a fronteira, para a gente dizer, mas ela ainda não foi corrigida em todos os seus aspectos. Então, é a cidade de Markaba. Eles conseguiram entrar em uma distância de 850 metros e, a partir daí, começou o confronto com eles. Eles não estão na cidade ainda, eles só tentaram entrar. Depois, mais para baixo, o terceiro de cima para baixo, é a o vilarejo, né, de Mais Jabal. Eles estimam que avançaram 380 metros e começou o bater em cima deles. O quarto é uma colina em Blida. Blida é também um vilarejo, que é um vilarejo elevado, que a gente chama de Canaan Blida, que é a primeira, não é nem a cidade, é o comecinho da cidade de Blida. Eles avançaram 500 metros e começou o ataque deles. Depois, embaixo, eles avançaram na cidade de Marun Ras, que é a cidade mais exposta a todo o bombardeio, porque é uma cidade aberta. Então, é uma cidade que a gente fala militarmente caída. Por quê? A população que vai resistir, se você criar uma grande força em cima deles, eles não têm como resistir, a não ser que eles se retiram muito rápido. Não se retiraram. E
eles conseguiram avançar 1 quilômetro, 1.000 metros, e a partir daí foram bombardeados pelo Hezbollah. Então, eles entraram, tiraram aquelas fotos que mostraram, um vídeo, levou 5 minutos, botaram a bandeira e deve ter falado, sorteado o soldado que levantaria a bandeira, porque ele saberia muito bem que em pouco tempo seria bombardeado. Então, ele foi lá, colocou a bandeira, tirou e acabou. Precisa o Hezbollah ir lá e mostrar, não, vocês têm que sair, nós estamos na fronteira? Não precisa, o Hezbollah é uma organização de resistência, ele precisa fazer o exército entrar e começar a caçar um por um, como tem sido feito. Então, essas áreas têm sido invadidas por agrupamentos de 2 ou 3 tanques Mirkavas e agrupamentos de 60 a 180 homens, 200 homens. Então, você precisa mandar infantaria na frente, e mesmo assim, têm sido atingidos pelos mísseis, pelos rockets do Hezbollah. Então, depois, indo esse setor à direita, de 15 metros, 850, 380, 500 e 1.000 metros, é o setor leste, que a gente chama o setor leste do sul do Líbano. Aqui, como eu falei, é a Galileia. Só para vocês terem uma ideia também, aqui à esquerda tem uma cidade, está escrito em preto, e tem um mar Mediterrâneo, é a cidade de Tiro. Em cima de Tiro, um pouquinho mais para cima, praticamente onde tem essa curva de um L invertido, parece um L invertido do lado direito, que é por ali que passa o Litani, o rio Litani. Então, o que Israel está dizendo? Eu quero que eles voltem 10 quilômetros, isso daqui tem o quê? 10, 15, 20 quilômetros no máximo. Eu quero que eles voltem para trás, tirar toda essa população. Agora, qual que é a estratégia que eles mudaram? É criar um cinturão ao lado da linha azul de 3 quilômetros. Mas, olha, eles não conseguem passar de 1 quilômetro. Tem um outro ataque que eles fizeram, que é na região central do mapa, que é o bairro ocidental de Aita Shab. O bairro ocidental de Aita Shab deve ter 3 ruas, ou 4 ruas no máximo. Nós estamos falando de cidades, estamos falando de vilarejos. Eles avançaram 800 metros e começaram a levar chumbo, literalmente chumbo. Agora, o que aconteceu hoje, no qual mais de 10 aviões vieram... Primeiro, a mídia de Israel ela informou que houve um grande fato no norte. Então, o que é esse grande fato? É quando eles estão levando chumbo. Literalmente isso. Então, o que acontece? Eles tiveram que utilizar helicópteros que saem exatamente dessa região e vão nessa direção, praticamente num paralelo à linha do que está escrito em amarelo, e entram em uma região chamada Safad, que é uma grande cidade de origem árabe, ela já existia antes da criação do Estado de Israel, mas que teve uma invasão muito grande dos colonos que foram para o norte da Palestina para ocuparem essa região que vai de Safad até Haifa. Então, eles mesmos têm fotos que mais de 10 helicópteros pousando nos hospitais, levando feridos. Do quê? De uma emboscada que foi feita no cruzamento entre essas 3 cidades que estão no mapa, que é a cidade divisória chamada Quser, que fica a 1 quilômetro, o bairro oeste de Aita Shab, que é de 800 metros, e a cidade de Ramia, que fica a 450 metros. Essa cidade, eles tinham entrado nela, criado um cinturão de fogo, entraram numa casa, tiraram foto da casa, publicaram, e depois caíram fora. Só que hoje, no meio dessas 3 cidades, você tem cruzamentos de terras, de cruzamentos de estradas de terras e estradas que atingem essas 3 cidades. E nesse
triângulo é como se fosse uma rotatória. Nesse grande triângulo se conseguiu fazer uma grande emboscada. Segundo as informações ditas por noticiários ligados ao pessoal mais da resistência, houve no mínimo 40 feridos e mais de 7 mortos. Agora, para você considerar que tudo isso no único ponto, você imagina a emboscada como ela foi. E não esquece que cada tanque ele tem seus 8 membros e a equipe que está do lado dele. Mas parece ter sido realmente atingidos. Aí a gente vai um pouquinho mais para a esquerda e no lado oeste a gente tem uma pequena região com foguinho que chama Labune. Labune fica a 160 metros. Eles passaram 160 metros, começaram a receber tiros disso. Se a gente for um pouquinho mais para a esquerda, mas aqui não aparece na foto, a gente chega na cidade de Ras Noura, é onde os postos da UNIFIL estão presentes e eles tentando ocupar isso para lá. Então, se você olha no mapa, o que aconteceu? Nada. Eles não estão conseguindo entrar. E, por outro lado, o Hezbollah está aumentando o lançamento de mísseis e de drones, numa operação chamada Nós Vamos Fazer Vocês Doer, Sentirem a Dor. Por quê? Porque o Israel andou bombardeando um monte de vilarejos distribuídos por todo o Líbano. Inclusive, hoje, em matéria de vingança, bombardearam a cidade do presidente do parlamento, que foi outorgado pelo Hezbollah para as negociações políticas. Isso foi em 2006 e foi se repetido agora novamente. Tudo bem? Tudo. Essas informações são de ontem ou são já de hoje, inclusive? Não, de ontem. Essa figura foi retirada. Na verdade, esses ataques não foram todos no mesmo dia, mas foram claro, por onde se começou os tiroteios. Mas eles estão avançando, eles passaram dos 15 metros. Sim, mas quando eles chegaram a 15 metros, já começaram a receber. Então, pode ser que eles estão a um pouco mais 100 metros, 1 quilômetro, mas eles não têm a estabilidade. A estabilidade, eles só têm tropas de reconhecimento e estão acabando voltando. Então, esses pontos são os pontos que eles tentaram penetrar, mas não conseguiram se firmar. Então, pode ser que alguém fala, não, mas eles estão atrás, a 2 quilômetros. Na verdade, eles têm, às vezes, chegado a 2 quilômetros, mas depois voltado, como foi o caso de Aita Shab, que é uma cidade que está nesse triângulo onde aconteceu. Então, se eles entraram 2 quilômetros e a emboscada foi feita atrás a 1,5 quilômetro, subentende o quê? Que é exatamente o jogo da resistência libanesa. Entram, vocês vão ver a resposta. E é isso que tem feito. Quando você faz uma análise política e você acerta, é porque você tem tido suas fontes corretas. Então, a maior fonte, que não somente eu, mas que todo mundo que está acompanhando a guerra, é os próprios discursos dos líderes do Hezbollah, e especificamente o Said Nasrallah e agora o Naim Qassem, que nessa última aparição dele tem saído muito bem. Para quem não acompanha a mídia libanesa, a mídia pró-resistência, parece que o Nasrallah está vivo, porque ele tem acertado em cada detalhe que ele tem falado. E tem gente que já fala, não, ele não morreu. De fato, hoje eu ouvi a primeira definição, que eu acho que é extremamente... Um mártir que tá liderando uma guerra. Quer dizer, olha o potencial que o Hezbollah se recuperou e está indo para frente. Não se conseguiu acabar com o Hezbollah. E não vai se conseguir acabar com o Hezbollah. Então, vamos tentar o Irã. Está aí o Netanyahu tentando para ir para o Irã.
Em breve, eu acho que em breve, porque ele já pediu o máximo que os Estados Unidos ainda pode dar para eles são esses mísseis. O resto é inteligência, é Fox, mas eu acho que tudo isso os Estados Unidos já participou ele e talvez vai dizer, olha, não vai dar para sair das nossas bases do Catar e nem da Arábia Saudita, mas seus aviões talvez nem voltam para pousar nesse país, porque esses países já falaram que não querem. Então, se eles não querem, não que eles não vão impedir colocar um carro na pista, eles vão passar informação para o Irã para derrubar vocês. É assim que funciona. Você não Eu estou precisa... aqui com o Al-Mayadin. Eu queria entender esses 5 soldados mortos numa emboscada em Al-Qasar, no norte. Como é que, se Israel está atacando o norte só por aviões, como é que eles matam 5 soldados no norte? Não, eles estão se referindo ao norte de Israel, o norte da Palestina ocupada. Aqui. Sim, no norte de Israel, Sim. Agora, como é que está os disparos de mísseis do Hezbollah em direção a Israel? Continua com aquela mesma intensidade, não parou isso aí, né? Eu acredito que a turma deve estar todo mundo nos abrigos, ninguém está querendo passar Voltar para casa? informações. Não volta para casa, eles ficam lá no abrigo, né? Por que bombardearam toda uma prefeitura? A prefeitura... O que a prefeitura de Nabati estava fazendo? Ela estava arrumando comida, mantimentos, e era um centro da defesa civil. Tanto que morreu nela o prefeito, que estava participando, e que tem se empenhado em ajudar a população, um funcionário da prefeitura e outros 2 funcionários ligados ao serviço social. Bombardear uma prefeitura que está distribuindo comida é o quê? É genocídio, é crime. Hoje eu falei com um amigo libanês, também maronita, sem citar o nome dele. Sim. Ele começou a conversa, falou, Assad, você está bem? A família está bem? Eu falei, está todo mundo bem. Então, aí ele começou a xingar o Netanyahu, eu juro, uns 40 minutos. Eu não falei nada, ele ficou... Para você entender como que está o sentimento anti-israelense no Líbano. Agora, imagina quem perdeu família, quem perdeu um parente. Esta é a grande guerra. E esse aqui é o Armagedon de Israel. Para quem acredita em Bíblia, sempre foi dito que o Armagedon vem do norte. E o norte é o Hezbollah, o norte é a Síria e o norte é o Irã. Esses são os países que vão levar Israel a repensar. É a maldita maldição dos reinos de 80 anos, que Israel não vai chegar com essa crença, com esse status, não vão chegar aos 80 anos. Ninguém vai jogar eles no mar, como ninguém jogou os cruzadas no mar. Mas Israel não será a mesma depois, talvez, desses dias, de um mês que chegará aqui para frente. Entendeu? Tá. Tem umas perguntas aqui que nós selecionamos, eu digo a Luísa, né? Ela destaca assim, ela separa, né? Então eu vou colocando na tela aqui, aí você vai tentando, vai ver se responde, né? Ele chamou você de Eduardo aqui, mas a gente releva aqui, né? É verdade que o Irã tem uma arma antimíssil a laser. Eu assisti esse vídeo agora há pouco, adquirida na China. A China doou para o Irã essa arma, mas eu não sei detalhes dela. Você está sabendo ou não? Não, eu não acredito que uma alta arma ela é entregue de um país para o outro, mesmo que seja aliados, né? As armas, todas elas praticamente se utilizam de um componente de laser para mirar o alvo, né? Mas ela precisa do laser, precisa de aviões, precisa de radares, um número grande de radares, não basta você ter um pequeno radar, porque você tem radares em elevações diferentes, e ainda mais no terreno que você pode voar baixo e totalmente
não ser previsto ainda mais à noite, aí tem um vídeo super legal que eu cheguei a ver. O míssil passou no 7º andar de um prédio lá em Haifa. Passou o drone, tiraram foto do drone, o cara tirou a foto do drone. É uma coisa impressionante, né? Como a evolução do drone. O Irã, acho que eu falei isso em uma outra, com o Shah do Irã foi o último Shah que tentou reforçar a força aérea com aviões F-7, o F-8, que é o Phantom, que eram tudo produção norte-americana. Mas, com a guerra do Irã-Iraque, o Saddam Hussein tinha uma grande vantagem, porque ele utilizava os Mirage franceses na guerra contra o Iraque, contra o Irã. Então, tinha uma grande deficiência o Irã em relação à sua força aérea. E daí que começou a aparecer os drones. Os drones não são coisas recentes. E hoje pode-se considerar o Irã entre os 4 melhores drones do mundo. E a grande característica dos drones iranianos, não só o tamanho, alcance, estrutura que eles montam, mas eles são guiados por inteligência artificial e não contam muito com GPS. Então, os iranianos, eles têm 5 satélites, e, sem dúvida, eles devem dar localização por esses GPS. Mas os drones que estão no Líbano, que a gente sabe que é uma evolução de você ter drones pequenos e tal, você embute neles uma inteligência artificial que avalia, por exemplo, a figura do mapa, a altitude, velocidade do vento, uma série de informações de monitores, e são monitores de sensores, né? Então, você tem um sensor que você consegue monitorar ele, você cruza isso dentro de um programa de inteligência artificial e faz o drone sair, corrigir sua rota, mandar informações que você precisa para corrigir ainda mais e fazer o drone chegar e entrar dentro de um centro de treinamento, que a gente já viu isso daqui. O Irã é fantástico nisso. A Turquia, ela também é um grande país produtor de drones, e foi ela que está ajudando a Ucrânia, né? E na guerra contra a Rússia, na questão de drones. Só que a Rússia desenvolveu uma grande parte desses drones, os Estados Unidos já tem isso, Estados Unidos, Rússia, Turquia e o Irã, e aí vem a China, começa a vir os países, cada um, e o Hezbollah. Uma hora ele também tem sua força aérea suficiente para entrar em Israel e tirar fora. E tirar, não digo casquinha, tirar, acabar com... Vamos ver essa aqui, ó, do Martial Machado. O Irã pode propor, na futura cúpula dos BRICS, alguma punição coletiva dos membros do bloco à entidade sionista, a dedo de Israel por detrás da tentativa de golpe contra Petro na Colômbia? Então, na verdade, são 2 perguntas, né? A primeira eu acho que tanto faz. Agora, a questão Israel é uma questão de sobrevivência. Acho que o que é a cúpula do BRICS? Tem que ver o que vai sobrar de Israel para a cúpula do BRICS chegar e falar, não, vamos tentar recuperar alguma coisa. Eu acho que é uma solução que pode vir a acontecer, porque os Estados Unidos vai estar precisando de alguns outros aliados para tentar recuperar Israel, mas não vai ser recuperar Israel sem recuperar os palestinos. E aí, sim, esses países, eles são muito próximos dos palestinos, né? Então, não é uma punição coletiva dos membros do bloco à entidade sionista. Eu não sei se até lá vai ter entidade... Pelo cessar fogo, essas coisas, mas uma punição não vai sair, né? Não, e nem precisa. Eu acho que a entidade sionista, até lá, eu não sei quando que vai ser a próxima... Semana que vem, 21, 22, 23, 24, terça, quarta e quinta. O que você imagina da África do Sul falar?
Ela que está Eles processando já entraram Israel. com um processo na Corte de Justiça, eles prestaram um grande serviço para nós. Né? Eu acho que a China vai dizer cessar fogo, a Rússia vai dizer o quê? Pô, americano, vocês param com isso, deixa esses caras vão para Só a água isso. abaixo. Não vai ter, e não tem nenhuma importância. Né? Eu acho que pode ter importância depois do grande golpe que a entidade sionista vai levar. Agora, a segunda pergunta eu não conheço. A segunda é que o Petro rompeu, a Colômbia rompeu com Israel, né? Então, pode ter o dedo, né? Agora, uma tentativa de derrubar o presidente, né? Olha, eu acho o seguinte, Lejane, tudo que eles falam tem o dedo de Israel, na verdade é o dedo dos Estados Unidos. Sim, claro. Então, por exemplo, bombardearam o Iêmen. Falaram que Israel foi lá e bombardeou. Não foi nada, foi os Estados Unidos que bombardeou. E talvez até pintou os aviões da cor de Israel, só para dizer, vai que algum deles cai no chão, para não passar vergonha. Não existe essa inteligência que agora estão fazendo investigações sobre a explosão dos pagers no Líbano, estão vendo que não veio tudo de Israel, não. Que parece que os Estados Unidos têm o dedo disso, já sabia disso. E qual que é o impacto dos Estados Unidos saber que esses pagers estão? O impacto é que, imagina a tecnologia americana sendo enviada para o mundo inteiro, podendo ser explodida na cabeça dos chineses, na cabeça dos indonesianos, na cabeça dos malaisianos, dos coreanos. Então, olha o perigo que foi a explosão dos pagers criou para toda a tecnologia norte-americana e para toda a tecnologia do Ocidente. Não existe mais. Antes a gente falava a internet, que você consegue entrar na internet e você consegue derrubar, consegue saber das informações, tudo bem, isso a gente já sabe há muito tempo. Agora, você mandar um aparelho que é bomba instaurada é totalmente diferente, lógico, um pouquinho de inteligência artificial. Então, imagina os presentes de gregos que vão começar a vir. Aí vem um país, o ministro deixa um relógio. Você sabe que no grupo Hamas, um dos líderes deles foi assassinado? Eu acho que um deles assassinado, eles descobriram que foi um relógio doado pelo Catar a esse líder, e em seguida que ele pegou provavelmente guardou na casa dele, aí ele teve o bombardeio em cima da casa dele e morreu. Rantinse, acho que não sei se é ele. O Rantinse era médico, né? Era um dos que foi assassinado pelo grupo Hamas. Era um relógio doado pelo Catar. O Catar disse que comprou nos Estados Unidos. Sei lá onde comprou, mas o Catar também teve, não nessa direção que está agora, mas a anterior a essa, os maiores corruptos que o Catar poderia ter. Teve uma passagem, você vê que o Catar diminuiu muito sua participação nos conflitos, mas depois da Líbia e o envolvimento também nos eventos no Egito, aí toda aquela turma acabou saindo fora, e principalmente a derrota que eles tiveram na Síria, e aí caíram fora. Os líderes traidores da Jordânia e Egito, Arábia Saudita. Eu botei na tela essa pergunta aí. Podem ajudar a derrubar os mísseis drones da resistência? Eu acho difícil. Se os Estados Unidos está tendo dificuldade, imagina os outros. Primeiro porque os mísseis não passam em cima nem do Egito, uma pequena parte não passa pela Arábia Saudita e praticamente pelos Emirados. Só a Jordânia, né? Só uma parte da Jordânia. E na Jordânia você tem bases americanas, então não é bem o jordaniano que faz isso. São os americanos. Bom, tem mais uma aqui, ó, que é da Mani Conceição. E esse lance deles de dribrarem o satélite iraniano usando os equipamentos que venderam para a China para desmontar sua base espacial. Vi essa informação no canal do Rogério Anitabliano no sábado. Eu não sei se é muito confiável também o canal do Rogério, mas tudo bem. Não, o Rogério tem ótimas análises. Agora, eu acho que a gente cria muitas especulações, mas algumas delas, sabe,
atrás de fumaça, às vezes tem um fogo. Sabe, uma das notícias que não tem corrigido, não tem, e hoje eu dei uma estudada nela, falaram que há uns dias atrás houve um terremoto no Irã. Só que todo terremoto ele tem repercussões. Ele não acontece num ponto e para. Ele acontece num ponto e você tem segundo terremoto, menor intensidade e assim para frente. Esse último que aconteceu na Turquia e bateu na Síria, ele teve 2.000 pequenos terremotos depois do grande terremoto que aconteceu. E eles dizem que houve um terremoto, sinais de um terremoto de grau 5 no centro, no centro do Irã. Então, eles estão cruzando essa informação, que eles acreditam ter sido um teste nuclear iraniano, com a declaração de um dos grandes assistentes do Ayatollah Khomeini, que ele diz que a fatwa, a resolução religiosa, o decreto religioso sobre não usar armas nucleares, ele pode ser modificado conforme situações que podem ameaçar o Irã. Em outros termos, eles deram a mesma coisa que o Putin. O Putin só assinou, porque ele não tem decreto religioso, mas ele assinou. Vocês podem usar armas nucleares, mesmo que não sejam eles os primeiros a atacar. Podem usar pela necessidade, ponto final. E o Irã, pela primeira vez, um grande líder, assessor do Ayatollah Khomeini, disse em palavras claras que o decreto religioso, conforme as circunstâncias que o Irã possa ter, ser mudado em qualquer momento. Em outras palavras, em qualquer momento você pode ter e leva meia hora para você montar a bomba atômica do Irã. Que ele já fez o teste, eu não tenho dúvida. O programa iraniano começou na época do Shah, 40 anos. E eles só estão negociando para mostrar, para ter uma pacificação com a Europa, com os Estados Unidos, com o mundo. E então se criou o decreto que nós não vamos fazer a bomba para... Mas se de repente você vai lá e mata o Ayatollah Khamenei, o que vai subir vai dizer, olha, o decreto vamos modificar, agora pode usar, porque eles atingiram a pessoa mais sagrada que nós temos aqui no Irã. Esse é o grande perigo de você mexer com a autoridade mais importante que tem no Irã. E o Netanyahu já falou isso, o Smotrich já falou, os Estados Unidos deu sinais que tudo bem se mata os líderes, mas eu não tenho dúvida que o Irã... Porque o Irã precisava dos mísseis balísticos e hipersônicos. O que precisa para colocar? É só mudar a ponta de um míssil desse e colocar uma ogiva nuclear, um instrumental para explodir o urânio que vai acontecer, uma reação em fusão, né, que chama, uma fissão nuclear. Então, o que precisa? Nada, eles têm um míssil, têm a balística. Então, eu acho que tudo é possível, né? Então, tem umas notícias que saem por aí e, no final, a gente descobre, né? 40 anos depois, quem matou o Kennedy, né? Então, essas são notícias que aparecem, mas eu dou credibilidade, porque são as entrelinhas dessas informações que você pode ter grandes informações. E essa pergunta da Leia aqui, você acha que pode ter impacto nas eleições americanas? Esse tudo ou nada? Eu acho que não afetaria em nada. Eu acho que não afetaria em nada. Porque se você fizer um ataque, o Irã não é necessário responder 5 minutos depois. Ele pode levar um tempo e querer responder uma semana depois. O que o Irã já disse que ele vai ter uma resposta rápida. Então, a gente entende que uma resposta rápida pode acontecer 1, 2, 3 dias, uma semana depois. Não vai ser como antes, a gente vai esperar para ver o que acontece. O que vai acontecer? Notícia. Israel bombardeada pelo Irã e enorme destruição disso daqui, salve Israel. Quem vai se beneficiar com isso?
Talvez o Trump. O Biden, não, você é um covarde, não ajudou. Então, para Israel, pode ser uma grande... Para os Estados Unidos, para os admiradores do Trump, pode ser realmente uma grande notícia isso acontecer antes. E agora tem que ver a gente esqueceu um pouquinho da briga das eleições americanas, mas a gente tem que ver se realmente a Harris ganhar, se o Trump vai abrir mão e falar, não, tudo bem, parabéns, e vai embora. Porque até hoje ele continua na mesma tonalidade, no mesmo tom, ele só não quer ferir a justiça eleitoral, porque eles podem realmente acusar ele de incentivo à violência, disso daqui, mas quem conhece o Trump, conhece o histórico do que está acontecendo, ele pode ter uma reação diferente ou similar e mais violenta daquilo que ele fez com a invasão do Senado americano. Pode acontecer? Pode. Então, não está tudo garantido, não. Eu acho que o que pode acontecer é realmente beneficiar um pouquinho mais o Trump, mas a administração israelense em si, ela vai ter que recolher Israel do dia seguinte do ataque dela do Irã. O Jorge está aqui dizendo, ele não gosta muito do Rogério Itablian, né? Ele está chamando de sionista, ele é pró-armênio e é anti-russo, enfim. Mas ele noticiou, eu vi a live dele agora ao vivo, que a Turquia está invadindo o noroeste da Síria. Você tem essa informação, não? Não, eu tenho informação que está tendo um pouquinho de bombardeio, porque a região do norte da Síria, que é a região de Idlib, que ela é apoiada pela Turquia, esse pessoal de Idlib parece que também estão saindo do controle da Turquia. E eles têm feito alguns acordos com os curdos, que a Turquia odeia, e a Turquia tem demonstrado que ela vai se aproximar da Síria, ela não vai se aproximar dos Estados Unidos, dos curdos. Para ela, um acordo com a Síria asseguraria que os curdos voltam a ficar sobre a administração política da Síria. Agora, esse pessoal ligado ao Daesh, eles deixaram de ser uma ideia, uma ideologia política. São milicianos ainda com ideias radicais e que sabem que a qualquer hora a Turquia vai abrir mão deles e entregar para a Síria. Então, tem tido alguns bombardeios, mas é nessa intenção. A Turquia hoje não quer inimizade mais com a Síria e não quer mexer. Então, a Turquia está procurando, e a Síria já deixou claro, tem que voltar ao status antes que estava começando. Vocês se retiram, naturalmente, uma parte dessa população radical. O governo perdoa, como perdoa em outros lugares, o exército vai invadir, ele vai ficar lá, reinstaura todo o funcionalismo público do Estado, do governo da Síria, e os radicais vão ter que fugir para algum lugar. Geralmente você dá um asilo na Ásia, até chegar lá e matarem ele depois, porque não tem asilo para a equipe do ISIS. Não tem. Então eles estão lutando porque é a última instância que eles podem permanecer. Então a gente entende que é a sobrevivência deles, mas politicamente eles já estão fora, né? A Turquia já deixou claro que vai se alinhar. Depois do que vai acontecer em Israel, a Turquia vai ficar mais à vontade de pressionar os Estados Unidos, que vão precisar dela muito mais, porque Israel vai estar como um perdedor dessa história toda. Tá bom, nós chegamos aí a quase 1.800 ao vivo, não batemos no 2.000, mas ainda haveremos de bater, né? Vamos quase uma... No título de amanhã, tudo ou nada do Netanyahu, capaz de a gente já estar no tudo ou nada dele, né? Mas eu acredito que amanhã a gente vai repetir mais ou menos os mesmos fatos de hoje, uma resistência libanesa mais forte, batendo mais mísseis dentro de Israel, atingindo muito mais pontos, e esperando o pessoal instalar essas novas baterias. Você vai conseguir esse mapa dos ataques aí, dos confrontos atualizados? Será até amanhã? Eu acho que eu vou atualizar vai tentar, eles. Né?
Então tá bom. Desculpa, eu não vi a pergunta que foi posta no ar. Eu também não vi, foi a Luísa que colocou. Vocês não acham que no 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel percebeu os mísseis, mas permitiu o ataque com o intuito de usar. Eu, no teoria da conspiração, nada que Israel sabia do ataque, eu não aceito. Não sei sua opinião. Vocês não acham que no 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, percebeu os mísseis, mas permitiu o ataque com o intuito de usar como motivo? Isso é Eu não papo. concordo. Isso é papo. Porque até hoje Israel desmoralizou o exército dela, até hoje, o 7 de outubro. Está desmoralizado. Então, que inteligência é essa de você permitir a... Então, infelizmente, como você falou, teoria da conspiração, nem sempre ela existe. Nem sempre ela existe. Aqui, a Rússia não apoia o Irã, pois a oligarquia é repleta de judeus. Isso está por fora. A Rússia está ajudando o Irã, está mandando sistemas antimísseis. O que você acha? Tem algum fundamento isso? Nenhum. Nenhum. Isso na Idade Média parecia assim. Eu sou um feudo, eu ajudava, depois minha filha casava com um filho deles, aí eu me protegia, aí um dia morriam os dois, aí a gente... Então, isso é assim quando alguém trata, a Rússia não apoia o Irã, pois a oligarquia russa, que oligarquia russa existe hoje? Existem empresários, corporações, existe um Estado, então existe oligarquias russas, repleta de judeus com dupla cidadania. A maioria dos judeus que optaram por dupla cidadania foram para Israel. Foram para Israel. E hoje eles estão no meio do sanduíche, não sabem se apoiam Israel ou se arrependeram de sair da Rússia, que cresceu. Você sabe que eles são eleitores lá do Israel Beiteno, né, do Avigdor Lieberman, né? Foram tudo para Israel, né? Bom, o Lieberman tem dito algumas vezes, mas verdades aí. Espera aí, gente, vamos mais devagar. Até o Lieberman tem dizer, vamos mais devagar. Não é bem do jeito que vocês estão querendo. Mas eu quero aqui fechar aqui com uma... Não é piada, mas eu quero que vocês já ouviram falar da Ku Klux Klan, né? Todo mundo já ouviu falar. É um colega seu, médico, né? Foi o mago principal, David Duke. É o maior supremacista branco lá. Ele diz que é antisionista. Ele não fala que ele é antissemita, né? E ele diz que não vai apoiar o Donald Trump em hipótese nenhuma, porque ele está apoiando Israel. E você sabe quem que ele declarou apoio agora, nesse momento? Os Estados Unidos vão ter 3 candidatos esse ano aqui. Não aparece, mas há uma candidata de esquerda do Partido Verde, o nome dela é Jill Stein. O Stein não precisa dizer, ela é uma judia. Então, o chefe da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, supremacista branco, ele diz que não é antissemita. A prova disso é que ele está apoiando uma judia para presidente dos Estados Unidos. Então, essa informação aqui está no Jerusalem Post, na primeira página. E eles, claro, eles chamam do David Duke de antissemita e não de antisionista, né? Mas, enfim... Tem umas perguntas aí sobre o pessoal criticando a Anitta Blian. Eu realmente não conheço ele pessoalmente. Já vi isso daqui. Ele tem teoria da conspiração, viu? Ele é meu amigo. Não, mas eu acompanhei. Ele é armênio, ele defende a... Ele é armênio. Eu tenho uma avó armênia. Mas o problema da Armênia é ser anti-russo, né? E a Rússia está no nosso campo. Então, ele hoje saiu do nosso campo. Eu acho que o grande problema do armênio ter perdido a guerra com a Azerbaijão e perdido a passagem e aquela região de Karabakh. O enclave. Eu acho o seguinte, pelo menos tem que fazer uma crítica interna. O armênio não... Eu gosto dos armênios, porque os armênios no Líbano fazem parte da entidade libanesa, eles são... É um pessoal realmente lutador, que custa, mas quando você escolhe um político
errado e cria uma convicção política errada, você acaba sendo, de novo, bucha de canhão. Eu acho que a Armênia teve esse papel e eu respeito o Rogério. Não, eu também. Os armênios têm, a Igreja Ortodoxa Armênia deve ter deputado lá no parlamento, né? Acho que um ou dois, não Eles sei. têm 3. 3, né? Então. Mas ele se afastou do nosso campo, viu? Por causa dessa questão aí ele é brasileiro, mas ele é armênio acima de tudo, né? Então, você, por exemplo, é brasileiro e libanês, e felizmente você está do nosso lado, porque você é um cristão que está aliado né, do xiita, do Hezbollah, dos comunistas. Então, você está no nosso campo. O Anitablian saiu do nosso campo, o que vamos fazer? Paciência, ele pode estar até nos ouvindo aqui, é meu amigo, ele sabe, conhece a família da minha avó, minha avó. Minha avó tem a mãe armênia e o pai dela é assírio, né? A minha avó é de Xi'an, só que o de Kran é assírio, né? A minha avó viu, em 1914, ela viu os pais dela serem assassinados na frente dela, no genocídio armênio, né? Então, eu sei disso, mas o Anitablian se afastou da gente, o que vamos fazer? Bom, mas é isso. Você quer responder? A minha família, ela se declara árabe, né? Ideologia árabe. Minha família, eu digo, todo o clã da família Frangipane. Você é árabe faz uns 700 anos, né? Isso não significa que a gente tem que ter inimizade com o Ocidente. A minha família, descendentes e parentes e a cidade, ela tem ótimos relacionamentos com o Vaticano, tem ótimos relacionamentos com a França. Eu ouvi falar que sua família chegou lá com os cruzados em 1170, é verdade ou não? Pode ser, porque a pele, né, ela... É europeia, né? É europeia, tem gente na minha família loiro, coisa que não tem no mundo árabe, e olhos azuis. É isso aí. O Trump, ele... Para encerrar, né? Pode falar, eu não tenho problema nenhum. O Trump, ele tem uma filha, casada com um rapaz de origem libanesa da família Boulos. Não sabia. E o pai do Boulos, ele é um dos amigos mais próximos, adivinha de quem? Souleymane Frangieh. Olha só. Quando você está na política há muitos anos, inclusive, teve vários enviados norte-americanos que apoiam a candidatura do Souleymane Frangieh para a presidência do Líbano. Por quê? Eles acham ele como um único canal necessário para se conversar com, por exemplo, a Síria, para se conversar com grupos. É muito inocente a gente imaginar que os Estados Unidos é um país às custas de Israel, faz o que Israel quer. Os Estados Unidos faz o que ela quer. E depois ela combina e deixa a fama para o outro. Então, os Estados Unidos têm um monte de canais abertos com vários líderes. Que a gente imagina que não pode ter, né? Então, os países árabes são também intermediários, isso é em aberto. Os Emirados é o grande intermediário entre os Estados Unidos, a Síria. A Saudita hoje apoia a Síria, tem embaixada na Síria. Então, a gente achar que a diplomacia ela é uma linha reta, totalmente transparente, não é. Então, olha essa aqui, tem umas... Pamonha parou. Brincadeira à parte, tudo bem, a gente tem que brincar um pouco também, né? É isso aí. Então é isso, eu acho que amanhã nós vamos voltar a melhorar. Eu agradeço os nomes dos remédios indicados no site para eu tomar. Eu acho que é só tomar a segunda dose, terceira dose, já vou melhorar. É isso aí. Então, Assad, muito obrigado mais uma vez aí, foi uma boa live. Esqueci de pedir para o pessoal fazer as inscrições aí. Hoje nós não tivemos nenhum novo membro, nenhuma contribuição, apenas perguntas especiais que foram feitas.
de quem já é também participante ativo da comunidade. O Ramês Maluf chegou aqui agora, ó. Não, ele já estava, ele está aqui saudando a excelente transmissão, né? Obrigado. O Ramês é lá do nosso grupo, né? Então, beleza. E amanhã a gente se fala, então, Assad. Um abração aí. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.